Estamos começando mais um episódio da nossa série de podcasts relacionados à língua portuguesa, especificamente sobre o português do Brasil. E hoje nós trouxemos aqui uma pergunta de um aluno. Ele quer saber o que significa pedir alguém em namoro. Além de explicar sobre o que significa pedir alguém em namoro, nós vamos falar sobre outros estágios dos relacionamentos, desde o famoso ficar até o casamento. Não é isso, professor? É exatamente isso. Então, já vamos à pergunta do aluno. A pergunta é bem simples. Ele quer saber o que significa pedir alguém em namoro. Pedir alguém em namoro é quando você já está saindo com alguém, conhecendo alguém, e depois você quer um compromisso, um algo a mais. O namoro já tem um certo compromisso na relação. Você não quer mais ficar só ficando, ser só um ficante, né? Porque a gente usa muito esse termo também antes do namoro. Eu estou ficando com alguém, que indica que você está saindo com alguém. Mas não é muito sério. Provavelmente você está ali ainda decidindo, né? E aí quando você pede em namoro, é algo mais sério, né? Algo mais sério que depois já passa a um outro estágio, que daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, que seria noivar, casar, enfim. Mas antes disso, o ficar pressupõe, por exemplo, eu vou a uma balada, que é uma discoteca, um bar dançante, enfim. Diferentes nomes. Balada é um termo muito da atualidade, contemporâneo. Eu conheço alguém, fico com essa pessoa esta noite, troco o telefone, coisa comum. No outro dia eu começo a conversar com essa pessoa, volto a encontrá-la e já começa um ficar. E depois já passa por... Hoje em dia falamos de crush, não é? É verdade, usa muito essa palavra, né? Um empréstimo aí que a gente fez, né? Fala meu crush. Eu estava pensando até aqui, quando a gente está ficando com alguém, você usa exatamente esse termo. Eu estou ficando e fala o nome da pessoa. Mas geralmente você não se refere a essa pessoa. Até você pode dizer, meu ficante, mas não é tão sólido aí no vocabulário como, por exemplo, o namorado, né? Já quando você pede em namoro, você está namorando, daí você diz, eu estou namorando. É assim, exatamente assim que a gente diz, né? E você tem um namorado ou uma namorada. Você está apaixonado, está amando, vivendo todas as emoções do relacionamento que está começando. Você já apresenta para os amigos. Exato, esse geralmente é meu namorado, começa, esta é minha namorada. né? Tudo começa ali. É a fantástica viagem do amor. Quando você é só ficante, tá só ficando, você não tem muito essa interação com amigos, família pode até ter com um ou outro amigo, mas é menos sério, então você não fica apresentando. Já quando você está namorando, passa a ter um envolvimento maior e realmente você começa a estender esse laço para a família toda, né? Quando chega a fase de apresentar para os pais, já é namoro. Pai, mãe, mais estou sério, namorando. Né? É uma fase pré-noivado. Pré-noivado. E aí eu ia te perguntar, porque se veio essa pergunta, e a gente sabe, nós, né, tanto tempo aí com as aulas e alunos, eles têm muito tem dúvidas sobre essa questão, e por isso que a gente trouxe aqui para nossa conversa, porque depois que eu estou namorei por um período, se eu ainda quero deixar esse compromisso um pouco mais sério, eu vou evoluir para um noivado. E aí eu fico noivo, né? A gente pede alguém em noivado também? É uma tradição. Tem pessoas que costumam ainda que continuam com essa tradição, pedir a pessoa em noivado. Aí seria ficar noivo ou noiva da pessoa. E aí tem uma troca de alianças também. Exato. Aqui no Brasil é comum que a gente já tenha uma aliança mesmo. E geralmente é a aliança que você vai se casar depois, só troca de dedo, né? Você começa usando nesse dedo e depois você vai para o outro dedo, que daí é o dedo de quando você está casado. E é a mesma aliança. Já em outras culturas, a gente vê que primeiro vem um anel, você primeiro tem um anel de noivado, daí depois você compra a aliança e daí você faz, né, o casamento e tal. E durante esse estágio, como é que é o nome da pessoa? Antes você tinha um namorado, depois que você fica noivo, como é que é o nome? Eu sou noivo, né? Ou estou noivo, a gente usa também eu estou noivo, né? Estou noivo ou sou noivo. Pode os dois? Pode os dois. A gente usa mais o estou, né? Mas não está errado dizer, eu sou o noivo e dizer o nome da pessoa. Ou essa é a minha noiva, ou esse é o meu noivo. Porque a gente tem também o nome noivo e noiva para os que estão juntos ali no relacionamento. Porque esse espanhol tem uma diferença
é marcado o verbo É. com essa situação. A gente tem na língua portuguesa também, né, as diferenças do estar e do ser. Geralmente o ser é para questões, para situações mais permanentes e o estar mais transitório. Mas a diferença maior que eu vejo aí do espanhol é com relação ao casamento, que daí seria o próximo estágio. Vamos para ele já? Vamos para ele, né? O próximo estágio, então, ok, eu fiquei noiva, eu tenho um noivo, eu tenho uma noiva, e aí eu quero realmente concretizar aí, né, e consolidar essa relação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me casar. E aí é o momento do casamento, geralmente vem com uma festa, uma celebração, e aí você tem o casamento. E quando você já está casado, nós aqui usamos muito o verbo ser. Eu sou casado. Essa é a diferença, né? A gente vê... Estou namorando, estou noivo, sou casado. Sou casado, parece que evoluiu e parece que já é mais permanente. E é uma estrutura de língua mesmo. Está errado dizer eu estou casada? Não, não está. Mas é mais comum e a gente já tem mais consolidado já de muito tempo o verbo ser. A gente fala eu sou casada. Tanto que se você está preenchendo um formulário, a pergunta que vem é você é casado, é solteiro? Vem uma pergunta geralmente com o verbo ser. Que a pergunta-chave é qual o seu estado civil? Qual o seu estado civil, exatamente. Às vezes tem ali sou casado, sou solteiro. Como seria esse processo? Hoje sou solteiro, por exemplo. Vou conhecer alguém, eu estou conhecendo alguém. Como seria todo esse processo? Só para a gente fazer um resumo. Então, vamos fazer um fechamento. Primeiro, você está lá sozinho e, de repente, você começa a sair com alguém, que seria o estágio de ficar com alguém, que a gente também usa, né? E aí, você quer evoluir um pouquinho mais, não quer só sair com uma pessoa sem muito compromisso, você pede essa pessoa em namoro, ou você é pedido em namoro, ou não tem nem pedido, mas você evolui para um namoro, já tem uma relação um pouco mais sólida ali, e você está namorando. E aí você tem um namorado ou uma namorada. Você fala, é o meu namorado ou é a minha namorada. É assim que você apresenta a pessoa que está com você. Mas você quer evoluir ainda mais. Você ainda quer deixar um compromisso mais sólido. Aí você fica noivo. Então você pede em casamento, geralmente vem com um pedido de casamento já, porque quando você fica noivo, essa é a diferença, né? Por que você não fica namorando e já vai para o casamento? Porque você está decidido, você está mostrando que você está decidido a se casar com a pessoa. Então por isso você pede a pessoa em casamento. Geralmente o pedido vem do homem, é mais comum, mas hoje em dia as mulheres fazem o pedido e está tudo certo. O importante é os dois quererem, né? Não importa de quem vem o pedido. E aí você fica noivo. A partir do momento que você fica noivo, você vai dizer, eu estou noivo ou eu estou noiva. E você se refere à pessoa, apresenta a pessoa como meu noivo e minha noiva. E depois disso vem o casamento. E aí seria o último estágio ali, se a gente considerar que vai ficar junto, né? Porque depois, se não ficar, vai ter o divórcio, vai ter a separação. Mas se for ficar junto, você está casado, então você, depois que se casa, geralmente você diz, eu sou casado. E aí, a partir do momento que você é casado, você vai dizer, esse é meu marido, ou essa é a minha esposa, ou a minha mulher. A gente usa também a palavra esposo e esposa, ou marido e mulher. Para quando você já está casado e você vai dizer, eu sou casado, ou eu sou casada. E é isso, basicamente isso, né? Eu acho que falamos de todas as etapas. Eu só estava me lembrando de uma coisa. Como é que são as festas? Sempre me perguntam, né? Professora, eu me lembro quando eu fui me casar, eu tinha uma aluna russa, inclusive, e ela ficou me falando muito sobre a tradição na Rússia, do casamento, e ela ficou muito curiosa para saber como é que ia ser a minha cerimônia. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar, um tema delicioso, festas de casamento. Eu, quando penso em festa de casamento, celebrar, brindar o encontro, a união do casal, né? É um casal, mas eu sempre me remete ao bolo de casamento, que é uma tradição de todo casamento tem um bolo. Bom, tem as comidas, tem todo um cerimonial, tem os padrinhos que acompanham os noivos, os pais, os familiares, os amigos, enfim. Todo o processo ele envolve esse encontro. Hoje as relações estão mudando e, consequentemente, algumas celebrações também vão se adaptando e vão ficando menos formais, né? Hoje a gente tem celebrações e festas de todo tipo, mas se a gente for pensar e resgatar um casamento mais tradicional, aquela coisa do casamento tradicional envolve casar na igreja, independentemente de qual seja a igreja, então passa pelo religioso, aí passa pelo civil, que a gente chama, né, que seria assinar, formalizar ali perante a lei o casamento também, então você casa na igreja, casa no civil, e você tem também a festa. Então, aquela festa tradicional que tem
comes, bebes, né? Muita bebida, muita comida e dança. Tem casamentos que amanhecem, né? Os nossos casamentos, e que esse é um costume muito curioso nosso, né? A gente não tem hora para acabar, essa é a questão, né? Eu já cansei de ir a casamentos que começaram, que a cerimônia aconteceu, por exemplo, 5 da tarde, 6 da tarde, final do dia, né? E você sai da festa 3, 4 da manhã, amanhecendo o dia. Inclusive, às vezes eles servem uma refeição lá na madrugada, um macarrãozinho, uma coisa que você consiga comer, porque as pessoas já jantaram, já festaram e se divertiram tanto e não acabou a festa. E aí você vai para uma terceira refeição ali. E uma coisa que é comum também, que outro dia até uma aluna estava me perguntando: que história é essa, professora, que vocês dão chinelo havaiana nos casamentos? É comum que os próprios noivos façam isso, né? Que eles se encarreguem de encomendar pares de havaianas, chinelos havaianas, as nossas tão famosas havaianas, para os convidados ficarem mais livres, porque chega uma hora que o pé começa a cansar tanto, principalmente as mulheres, que geralmente estão de salto, de vestido, e que querem continuar aproveitando a festa, mas já não estão aguentando mais. E aí a gente tem as havaianas no final da festa. É um costume curioso, né? Que geralmente gera uma curiosidade. Terminou a festa, o que acontece? Você é casada, já passou por isso, o que vem depois? A lua de mel. A tão esperada lua de mel. E o que é a lua de mel? Geralmente as pessoas viajam, fazem uma viagem, e quem não pode viajar, às vezes por uma questão de trabalho, compromisso, não teve possibilidade de viajar ou não tinha dinheiro para viajar, gastou tudo na festa, aí resolve ir para um hotel, ir para um lugar, às vezes na própria cidade, às vezes até no mesmo bairro, mas que não seja já ir diretamente para casa, para celebrar esse momento, ter aquele espaço de convivência, né? Eu acredito que a lua de mel venha para você começar a se conhecer melhor, pensar, porque uma coisa é você estar namorando, ser noivo, você já faz muitas coisas juntos, mas a partir daquele momento entende-se que você vai realmente viver junto e vai haver uma adaptação ali, né? Então a lua de mel é esse momento tanto de celebração do que acabou de acontecer, quanto dessa primeira adaptação do casal. É bem gostoso. Nossa, quanta festa, hein? Realmente a lua de mel é a celebração final. É a cereja do bolo, como a gente diz. É muito gostoso. E além de descansar, né? Os noivos, quando estão organizando uma festa de casamento, apesar de ser algo que geralmente buscam fazê-lo, né? Por isso que estão se casando e querem celebrar com os familiares, amigos, mas cansa. É um processo que, como envolve muito preparo, é cansativo. E aí a lua de mel também serve para esse momento de descanso, né? Porque eles já estariam muito cansados. Falando em muito... O que vem por aí, professor? É um dos temas do nosso próximo podcast. Exato, a gente vai esclarecer, que também é um tema conflitivo, mas vamos parar por aqui. É muito fácil. É muito fácil, mas vamos parar por aqui. Bem, fiquem com a gente, que aí vocês não vão perder nada do que a gente tem para discutir aqui. Muito obrigada por nos acompanhar até agora.